Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela sua companhia, meus irmãos, minhas irmãs. Iremos meditar o Evangelho deste domingo, Evangelho muito bonito, que nos convida a refletir sobre a nossa vida e a nossa relação com as pessoas. Quero agradecer a você que me acolhe também na sua casa, você que curte, você que compartilha, você que evangeliza junto comigo. É a palavra de Deus, o Evangelho, que deve ser levado para as pessoas e assim Jesus sendo mais conhecido, mais amado e a nossa vida, a nossa família, a nossa sociedade que também se transforma. Por isso vamos juntos meditando a palavra de Deus e nos preparando também para celebrar a Eucaristia neste final de semana. O Evangelho desse domingo é retirado de Mateus capítulo 18, versículos 21 até o versículo 35. Você pode acompanhar aqui na tela a citação e já pode encontrar na sua Bíblia também para rezarmos juntos. Diz assim: Então Pedro se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não lhe digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que decidiu acertar as contas com seus servos. Começando o acerto, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Dado que ele não tinha como pagar, o Senhor ordenou que o vendessem junto com a mulher, os filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Mas o servo caiu aos pés do Senhor e suplicava-lhe de joelhos: Tenha paciência comigo, que eu lhe pagarei tudo. Então o Senhor, enchendo-se de compaixão por esse servo, o soltou e lhe perdoou a dívida. Ao sair, o tal servo encontrou um companheiro que lhe devia 100 moedas de prata. Então o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague o que você me deve. O companheiro, caindo a seus pés, lhe suplicava: Tenha paciência comigo, que eu lhe pagarei. Mas o outro não quis saber. Foi e mandou prendê-lo até que pagasse a dívida. Quando seus companheiros viram o que acontecera, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que tinha acontecido. Então o Senhor chamou o tal servo à sua presença e lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei toda aquela dívida porque você me suplicou. Não devia você também ter compaixão de seu companheiro, como eu tive compaixão de você? E enraivecido, seu senhor o entregou aos torturadores até que pagasse a dívida toda. Assim também fará com vocês o meu Pai Celeste, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra deste domingo nos ensina uma coisa muito bonita, muito importante e fundamental para a nossa vida. Creio que o fato de perdoar é uma das atitudes mais nobres do ser humano. E também o fato de reconhecer o erro, pedir perdão e também perdoar. Acontece que nós vivemos numa sociedade que está envolvida com a tramitação financeira. Sempre estamos fazendo as coisas pensando no financeiro, né? No dinheiro, na troca, na venda, no recebimento e enfim. E aí Jesus vem nos ensinar algo que se sobrepõe a toda esta nossa realidade. Porque muitas vezes nós caímos na tentação de querer negociar até mesmo o perdão. Assim como Pedro, que se coloca diante de Jesus e diz: quantas vezes eu preciso perdoar? Como se fosse um parcelamento
Bom, eu vou parcelar o meu perdão em tantas vezes. Vou parcelar o meu perdão em 7 vezes. E a nossa vida muitas vezes se envolve nesses parcelamentos e às vezes a gente confunde isso até mesmo com a nossa condição espiritual. Não se parcela as coisas do céu. Não se compra um espaço no céu. Não se compra o perdão. Não adianta você querer parcelar o perdão, não adianta você querer parcelar o amor, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Diz Jesus, nós precisamos perdoar de coração aos nossos irmãos e irmãs. Quem não perdoar de coração será considerado um malvado, alguém que age pela força do mal. E não é simplesmente perdoar, porque muitas vezes existe o perdão, mas um perdão que é engavetado. E aí, quando a pessoa faz alguma outra coisa, além daquilo que foi feito, é retirado da gaveta de novo aquilo que já tinha sido perdoado. Então, não foi perdoado de coração, porque estava ali guardadinho, como uma promissória que foi guardada. E isso é retirado também e se soma àquele outro erro que foi cometido. Digo isso em relação a nós, digo isso também nós em relação aos outros. Nós precisamos ter essa coerência quando nós falamos o perdão. E quando nós falamos o perdão, nós precisamos vincular o perdão ao amor, porque se nós não vincularmos o perdão ao amor, nós vamos começar a engavetar erros para resgatar depois esses erros que aparentemente tinham sido perdoados, para resgatar de novo e se somar àqueles outros erros que foram ou vão sendo cometidos ao longo da vida. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, antes de qualquer coisa, faça aquilo que você tem que fazer com amor no seu coração. Se nós não tivermos amor, nós não vamos conseguir perdoar de coração. Se nós não amarmos o próximo como a nós mesmos, se nós não conseguirmos amar a Deus sobre todas as coisas, aí nós começamos a relativizar o perdão, ou queremos até mesmo fracionar, queremos parcelar quantas vezes nós vamos perdoar. E aí você sabe que isso não leva a lugar nenhum, tanto que seremos considerados malvados se agirmos desta forma. Jesus explica através desta parábola desse que veio acertar as contas. E há aqui um sentimento de compaixão. Deus tem compaixão para conosco, mas nós temos compaixão para aqueles que erram contra nós, aqueles que pecam contra nós? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, vamos celebrar bem também a missa, ao longo desta semana, ao longo da missa, vamos pensar um pouco sobre isso, esta capacidade de nos colocar diante do Senhor, perdoar, pedir perdão e nos fortalecer cada vez mais como irmãos e irmãs. Reze por aqueles que erraram contra você. Reze também por aqueles que perdoaram também um erro seu. E assim vamos viver em paz, nesta comunhão com o Senhor, nesta comunidade que se acolhe porque se ama. E se ama porque nós temos Deus no nosso coração e Jesus como o nosso mestre e nosso guia. Peçamos a bênção de Deus sobre todos nós, também sobre todas as comunidades onde vocês irão participar da Santa Missa, e sobre todas as pessoas, os padres, ministros, diáconos, que irão conduzir às celebrações. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, um excelente domingo a todos e até o próximo momento de oração.